Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo Gramática e Texto, que corresponde ao módulo 23 da apostila. E esse capítulo ele é dirigido apenas a exercícios que relembram os últimos capítulos que a gente viu, tá bem? Então vamos a eles. Então o primeiro exercício vai consistir na leitura desse texto, então vamos lá. Errava quem disse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era antes de tudo brasileiro, não tinha predileção para esta ou aquela parte do seu país. Tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só as pampas do sul com seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza de Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Logo, aos 18 anos, quis fazer-se militar, mas a Junta da Saúde de algum julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministério era liberal. Ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército, procurou a administração dos seus ramos, escolheu o militar. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria. Nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha. Sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com esse rival do seu rio que ele mais implicado. Ai de quem o citasse na sua frente. Em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo. Esse trecho é do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, que consiste em uma das maiores obras da literatura brasileira, que trata do ufanismo literário como uma crítica ao patriotismo exacerbado, que era referente ao Policarpo Quaresma, que é a personagem principal do livro, tá bem? Então vamos lá. A primeira questão está assim, ó. Identifique nas passagens a seguir, retiradas do texto de Lima Barreto, as circunstâncias de natureza adverbial expressas pelos termos em destaque. Então nós temos 4 orações aqui. Vamos a elas. Então está pedindo as circunstâncias de natureza adverbial. Então está perguntando como que se referem esses advérbios. Então está aqui, ó. Na primeira oração. Aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul. Na segunda oração. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria. Terceira oração. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas, sobre todos os demais rios do mundo. E a quarta oração, para isso, ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo. Então vocês podem reparar que esses termos destacados, de paixão, durante os lazeres burocráticos, com azedume e paixão, e para isso, remetem à ideia de que esses termos têm natureza adverbial. E como vocês devem lembrar, os advérbios, ou dentro de contextos os adjuntos adverbiais, eles trabalham de forma a levar à sintaxe da oração determinados tipos de modificação. Então essas modificações, essas circunstâncias adverbiais que estão se referindo, elas podem ser de modo, de lugar, de companhia, de finalidade. Então nós temos várias conjunturas adverbiais: afirmação, negação, dúvida. Então, o gabarito da primeira questão, ele nos dá aqui, ó, causa, tempo, modo e finalidade. Então, ó, de paixão é a causa, durante os lazeres é de tempo, depois nós temos com azedume e paixão, que é a ideia de modo, e para isso é a ideia de finalidade. E aqui nós temos uma breve explicação sobre essas circunstâncias de causa, tempo, modo e finalidade. Então estão aqui, ó. Os termos destacados são morfologicamente locuções adverbiais. Então, relembrando o que são advérbios. Advérbios são palavras que expressam circunstâncias de causa, tempo, modo, finalidade,
a negação, a afirmação, dúvida, lugar e assim sucessivamente. E locuções adverbiais é quando a gente tem mais de uma palavra fazendo com que elas nos deem determinadas circunstâncias. Então, vocês podem reparar que na primeira nós temos uma locução com duas palavras, de paixão, preposição mais substantivo. Aqui, ó, durante os lazeres burocráticos, 4 palavras, com azedume e paixão, 4 palavras, e para isso, 2 palavras. Então, as locuções adverbiais é quando nós temos mais de 2 palavras fazendo a função de advérbio. Expressões modificadoras dos verbos a que se referem, incorporando à frase as chamadas circunstâncias. Destaca-se em 1 a preposição de, construindo na locução a ideia de causa. Em 2, a presença de uma preposição acidental, que é a preposição durante, que a gente já falou anteriormente, na construção do sentido temporal. Em 3, 2 modos característicos da forma como o personagem defendia o rio Amazonas. E em 4, uma construção com o sentido de finalidade, que é o para isso, constituída por uma preposição mais um pronome demonstrativo com emprego anafórico, tá? Então, o que é anáfora? Anáfora é quando a gente usa determinadas palavras para fazer referência coesiva com algo expresso anteriormente. Então, coesão anafórica é quando usamos palavras para se referir ao que tem antes. Então, isso ele é muito usado para fazer esse tipo de coesão anafórica ou de emprego anafórico, como está aqui no gabarito, tá bom? Vamos a 2. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. Reparem que a conjunção mais aqui, ó, ela foi destacada. Identifique o valor significativo que a conjunção em destaque traz para o período apresentado. Indique outros elementos conectores que poderiam substituir o mais. Então, ó, desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. Então, a gente pode reparar que o valor da conjunção é um valor adversativo. Por quê? Porque a conjunção adversativa, ela traz de forma semântica algo contrário ao que disse anteriormente. Então, ó, desgostou-se e sofreu, mas não maldisse a pátria. Então, pelo seu desgosto e sofrimento, ele poderia praguejar, ele poderia falar mal do Brasil em que vivia, do Brasil da sua época, mas ele era apaixonado pela pátria, como nós vimos na questão anterior e no texto. Então, esse mais aqui, ele mostra uma adversidade ao que foi expresso anteriormente, ou seja, uma ideia oposta. No seu lugar, poderíamos usar também outras conjunções, como essas aqui, ó, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, tá? Em alguns casos, a gente pode usar a conjunção e. A conjunção e também pode ser usada com sentido adversativo e não apenas aditivo, como a gente viu. A oração iniciada pelo mais apresenta um contraste, ó. Toda conjunção adversativa, ela expressa um contraste entre o estado de espírito negativo do personagem, como a gente falou anteriormente, e a sua ausência de reação, tá? Vamos para 3. Para isso, ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo. E era com esse rival do seu rio que ele mais implicava. A passagem exemplifica bem o valor anafórico de alguns pronomes, que contribuem para a progressão textual, tá? Então, como a gente reparou, o pronome possessivo aqui, ó, a gente falou do pronome demonstrativo na questão anterior, na questão 1, e o pronome possessivo, nesse caso aqui, ele também vai indicar uma coesão anafórica. Então, o que é coesão anafórica? O que é valor anafórico? Repetindo, é quando a gente usa determinadas palavras para substituírem ou fazerem referência a algum item já mencionado, tá? Então, ó, indique os pronomes de que se trata e identifique os seus referentes. Então, vamos ao gabarito, ó. Os pronomes são isso, este, seu e ele. Pela ordem, os referentes são defender a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo, o Nilo e Policarpo Quaresma, nas duas últimas ocorrências, que é o seu e o ele. Destaque-se que o pronome isso compõe uma expressão com ideia de finalidade e se refere a uma oração inteira. No caso dos dois referentes a Policarpo Quaresma, o primeiro indica posse. Então, ó, para isso, se refere a tudo que veio anterior, e até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival, este se refere ao Nilo, do seu rio,
que ele mais implicava. Então, seu e ele se referem diretamente à personagem Policarpo Quaresma. Para isso, vocês devem lembrar que essa aqui é a mesma oração do primeiro exercício, a oração 4. Então, esse isso é um pronome anafórico, que se refere tudo o que houve anteriormente, é um pronome demonstrativo. Depois, o este é outro pronome demonstrativo, que se refere à palavra Nilo. O seu e o ele são, respectivamente, pronome possessivo e pronome pessoal do caso reto, que vão se relacionar diretamente ao Policarpo Quaresma, tá? Como nos disse o gabarito. Vamos à questão 4. A questão 4 nós temos um trecho de um poema da poeta Florbela Espanca, é uma poeta portuguesa, tá? No gelo da indiferença ocultam-se as paixões, como no gelo frio do cume da montanha se oculta a lava quente do seio dos vulcões. Assim, quando eu te falo alegre, friamente, sem um tremor de voz, mal sabes tu que estranha paixão palpita e ruge em mim, doida e fremente. Essas são duas estrofes finais do soneto Os Vulcões de Florbela Espanca. No primeiro verso do último terceto, a poetisa portuguesa emprega o advérbio friamente. É esse aqui, ó. Friamente, com o sentido de modo que o sufixo mente usualmente representa em nossa língua. Contudo, diferentes contextos podem trazer empregos de advérbios com essa mesma terminação de valor semântico distinto. Então, na hora que a gente falou sobre processos de formação de palavras, na hora que a gente falou dos adjetivos, a gente pôde ver que se a gente colocar o sufixo mente atrás dos adjetivos, a gente cria advérbios. E na maioria das vezes esses advérbios eles são de modo, como a própria questão diz, mas eles podem também representar outros tipos de questões semânticas, como de tempo, de modo, de certeza, de dúvida e vários outros. Então, indique exemplos que possam confirmar a afirmação feita sobre a versatilidade significativa do sufixo mente. Então, o gabarito nos traz isso aqui, ó. Podem ser indicados, entre outros exemplos, pode ser indicados, entre outros, os exemplos dos advérbios a seguir. Reparem aqui, ó. Frequentemente, constantemente, são advérbios de tempo. Realmente, certamente, são advérbios de afirmação. Absolutamente, negação. Internamente, externamente, que é de lugar. Intensamente, intensidade. Possivelmente, provavelmente, advérbios de dúvida. Então vocês podem reparar que a gente não formou apenas advérbios de modo, a gente formou advérbios de tempo, afirmação, negação, lugar, intensidade e dúvida, tá? Evidentemente, é o contexto que pode ditar o valor sintático de alguns advérbios apresentados. Absolutamente, por exemplo, depende da situação em que seja empregado. Só indicará negação em contextos bem definidos. Intensamente admite o sentido óbvio de intensidade, mas também o de modo intenso. Além disso, os advérbios terminados em mente que cumprem o papel modalizador, revelando posturas e atitudes dos autores em relação ao próprio enunciado, caso de infelizmente, certamente e entre outros. E só lembrando que podemos usar também os advérbios não para modificar apenas uma palavra, como um verbo, ou um substantivo, um adjetivo, ou o próprio advérbio. A gente pode usar advérbios para modificar o sentido total das orações, tá? Vamos para o texto da próxima questão. É o paquequer saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente. Vai depois se espreguiçar na várzea e embeber na Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que, vassalo e tributário desses reis das águas, o pequeno rio altivo e sobranceiro, contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso, sofre o látego do Senhor. Não é este lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho idômito desta pátria da liberdade. Aí, o paquequer lança-se rápido sobre o leito,
e atravessa as florestas com um tapir, espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra, o soberbo rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou, e onde o recebe como em um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores alegres. Esse excerto, esse trecho do texto, é retirado do livro O Guarani, de José de Alencar. Então a gente falou sobre o Lima Barreto anteriormente, agora sobre o José de Alencar. E José de Alencar, ele é um autor do romantismo brasileiro, tá? Essa fase do autor, ela corresponde à fase indianista da prosa romântica, enquanto que o outro texto do Lima Barreto, que a gente viu na primeira questão, ele se refere diretamente ao que a gente chama de pré-modernismo ou de sincretismo. A maioria dos livros atuais, didáticos de literatura, a maioria dos apostilanados, não sei a apostila que a gente usa, por se tratar de português e não de literatura, geralmente trazem esse movimento artístico do Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e alguns outros autores, como sendo do sincretismo brasileiro. E o sincretismo ele corresponde como um movimento de transição entre o movimento realista, naturalista parnasiano e o modernista, tá? Sincretismo porque ele traz algumas inovações, mas ainda não é um movimento artístico consolidado como foram outros na nossa história literária, tá bom? E o Guarani, voltando, ele faz parte de um dos movimentos artísticos brasileiros de maior autonomia quanto à criatividade. Então, o romantismo brasileiro, ele é um dos, juntamente com o modernismo, ele é um dos movimentos artísticos mais importantes da nossa história literária. Então aqui, ó, na primeira questão, está pedindo assim, ó, nesse capítulo inicial de Guarani, José de Alencar, bem ao gosto romântico, descreve o rio Paquequer o seu curso. Por que ele diz aqui bem ao gosto romântico? Porque o romantismo ele tem, acima de tudo, o gosto pela idealização. Idealização da pátria, idealização do índio, idealização dos sentimentos, idealização do amor, idealização da morte. Então, tudo que se refere a idealizar alguma coisa, se trata bem esse gosto romântico, como a questão colocou aqui. Os verbos e os adjetivos de que se vale o autor dessa descrição ajudam a construir uma figura de linguagem que contribui expressivamente para valorizar o rio e promover a interação da natureza com o homem, atribuindo aquela característica deste. Então, ó, aquela se refere à natureza, deste se refere ao homem. Dois pronomes usados de forma anafórica, tá? Que figura é essa? A gente está falando das figuras de linguagem. E a letra B? Mencione um verbo e um adjetivo presente no último parágrafo que exemplifiquem. Então, ó, o último parágrafo é esse aqui. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou, e onde o recebe como um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. Então, vamos lá. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Reparem que na letra A, que está perguntando qual é a figura de linguagem referente ao texto, a gente tem o que a gente chama de personificação ou prosopopeia. A personificação ou prosopopeia é quando a gente dá características humanas a animais ou seres inanimados. Então, quando a gente lê uma fábula, por exemplo, que os animais falam, isso é personificação. A gente pode expandir até mesmo para desenhos, o Rei Leão, por exemplo. Os animais falando, aquilo é uma espécie de personificação, tá? E a personificação, a prosopopeia, são figuras de linguagens que elas têm o mesmo significado, tá bom? E são usadas sempre para dar características humanas a animais ou seres inanimados. E aí esses seres inanimados a gente pode falar como objetos, plantas, tá bom? E várias outras coisas. E guardem o nome de prosopopeia, porque em vestibulares é muito raro a gente ver a palavra personificação. Usam-se mais, a banca usa mais a palavra prosopopeia. E a letra B? Ó, a letra B está pedindo, mencione um verbo e um adjetivo presente no último parágrafo que exemplifiquem esse tipo de prosopopeia.
Ó, fatigado e adormece. Admite-se recebe. Então, ó, fatigado e adormece. Fatiga é cansaço, adormecer é dormir. Então o rio, ele está cansado e vai dormir, tá bom? Ao conferir ao rio ações e características próprias dos seres humanos, o escritor apresenta o valorizado, inclusive pela condição de equivalência entre seu elemento natural e o próprio homem, tá? Vamos a 2. Na descrição do rio Paquequé, vale-se o autor do uso recorrente de uma conjunção subordinativa que aproxima o rio dos elementos da natureza. Diga que conjunção é essa e qual a sua classificação. Forneça 2 exemplos do seu uso retirados do texto. Então, só para lembrar que as conjunções subordinativas, elas não são referentes aos capítulos anteriores. A gente chega a citar essas conjunções subordinativas, se eu não me engano, na aula anterior, que é sobre conjunções coordenativas. Mas vamos a ela. Sobre significa lugar, pelas, per lugar, com significa meio, de, agente. Lembrando que pelas é resultado da contração de per com o artigo as e de que de indica o agente, porque podemos pensar na carreira do rio como um agente de estampido, tá bom? A questão 4. A adjetivação no texto revela posturas opostas do rio no seu percurso. Repetindo, ó, a adjetivação, ou seja, a forma como os adjetivos são colocados e a quantidade e os significados dos adjetivos empregados no texto, revela posturas opostas do rio no seu percurso. Identifique no texto pares de adjetivos que constroem essa oposição. Então, ó, a forma como ele se apresenta no texto, os adjetivos são colocados de forma que possam causar oposições, e é isso que a questão está pedindo. Então vamos ao gabarito aqui, ó. Podemos indicar diversos pares de adjetivos que opõem, de um lado, na foz do rio, onde calmas e serenas, e o rio descrito como um submisso vassalo. E de outro lado, 3 ou 4 léguas acima, ele é apresentado como livre, indômito. Ou seja, conforme o lugar em que é visto, o rio revela um comportamento diferente, em termos de ímpeto. Então, o que isso quer dizer? A gente pode reparar que o rio ele não é totalmente caudaloso, ele não é totalmente calmo. Então, dependendo do percurso que ele passa, ele vai ter elementos naturais que formam a barreira para a água, como pedras, cachoeiras, quedas e areia. Então a gente tem aí, dependendo da forma como o rio corre ou da extensão do rio, a gente vai ter um rio que em parte ele pode ser calmo, em outro ele pode ser caudaloso. Então por isso que aqui, ó, submisso, vassalo, calmo, sereno, livre, indômito. Então por isso essas oposições, tá bem? E então vamos para a 5. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora. Tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos num artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade, na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, como saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje sobre outros aspectos não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longa e enfiada das decepções que nos ultrajam. O que esse parágrafo está fazendo? Está comparando, o Ateneu é um colégio, tá? E está comparando o ensino e a vida dentro do colégio, um colégio interno, com a vida doméstica, ou seja, com o amor que vem da primeira infância com os pais. Todas as datas, feitas em compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo. Ó, ouro e púrpura se referem às cores da aurora, que é o nascer do sol, e do crepúsculo, que é o pôr do sol. A paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. Então, o Ateneu, do autor Raul Pompeia, ele é um livro do naturalismo brasileiro, que é um movimento artístico que se opõe a essa idealização romântica, tá? Ao utilizar do adjetivo hipócrita para qualificar a saudade,
o narrador coloca em questão um posicionamento humano que geralmente se apresenta de forma idealizada. Ó, de forma idealizada, estão vendo? Ele está fazendo uma crítica ao romantismo. Com base em outros elementos do texto, esclareça essa afirmação. Então, o gabarito nos diz aqui, ó. Na realidade, o narrador considera que a saudade do passado, colocada em plano afetivamente superior ao presente, não corresponde à realidade, ou seja, é hipócrita, já que em tempos pretéritos, tempos passados, experimentava a mesma incerteza de hoje, vindo de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Reiterando esse conceito, afirma mais adiante que a atualidade é a mesma em todas as datas. Lembramos-nos de que o autor é realista naturalista, o que a gente acabou de dizer, e que a valorização idealizada do passado é a atitude típica do ideário romântico, o que a gente falou quando a gente leu o Guarani, ao qual os realistas se opuseram. Então, olha só, há uma ideia entre os autores naturalistas, realistas naturalistas e os autores românticos de que o romantismo ele vai embelezar a realidade, ou seja, ele vai trabalhar de forma, como a questão diz, de forma hipócrita, como a gente viu no texto, porque o romantismo ele vai idealizar a realidade, enquanto que os autores realistas naturalistas, eles valorizam simplesmente a realidade, a forma como a vida é. Então, por isso que há essa ideia de que esse termo hipócrita foi usado para se referir à saudade, tá bom? Então, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima.